Mínima da aula 2, unidade didática 2, né? Deixa eu colocar aqui até o exercício 2, que eu esqueci de colocar. Então, exercício 2, tarefa mínima 2 da aula 2, unidade didática 2. Uma bola de golfe é batida em ar com uma velocidade de 40 metros por segundo. Velocidade de 40 metros por segundo. E é direcionada em um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostrado na figura. Determine a distância D, onde a bola atinge o terreno inclinado em B. Ele quer saber essa distância D. Essa é a grande pergunta desse problema. Obviamente, eu vou aproveitar esse problema mais, fazendo aí novas perguntas, até para direcionar o problema, conforme a gente faz nas avaliações. O vetor velocidade inicial VA em função dos versores IJ e K. Então, o vetor VA em função dos versores IJ e K. É só observar o seguinte: primeiro eu tenho que ter um sistema de referência. Eu vou colocar o nosso sistema de referência aqui, ó. X para a direita, Y para cima, Z para saindo do plano da folha. Então, aí no nosso caso, a nossa VA, ela vai ter uma componente que é a 40 cosseno de 30i, mais 40 seno de 30 J. Isso aqui medido em metros por segundos. Vamos fazer as continhas e já deixar isso aqui em termos de números. Então, 40 vezes o cosseno de 30. Vamos lá, 40 vezes o cosseno de 30. Isso aqui deu 34,6 metros por segundo. Então, 34,6 metros por segundo. Mais 40 seno de 30, que vai dar 20 J. Então, pronto, está aqui a resposta da letra A. Letra B, ele quer saber as funções horárias de X e Y. Então aqui eu tenho que lembrar que no eixo X o movimento ele é uniforme. E no eixo Y o movimento é uniformemente variado, com aceleração igual à aceleração da gravidade em módulo, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, as funções horárias de x e y, a função horária de x é uma função do primeiro grau, portanto, é o x0 mais vxt. Então, no nosso caso aqui, isso aqui vai dar a posição inicial 0, a velocidade vx, nós já tínhamos calculado, é 34,6, em função do tempo t. Isso aqui medido em metros. Agora, o y é uma função do segundo grau, então dá o y0 mais v0yt mais at ao quadrado sobre 2. Então, o y0 é 0, velocidade inicial no eixo y é 20t, metade da aceleração, veja que a aceleração é para baixo, portanto, ele é negativo, então é menos 5t ao quadrado. Então, o vetor aceleração é contrário ao sistema de referência, portanto, é menos 5t ao quadrado a função horária. Isso aqui medido em metros. Então, ele quer agora saber a função horária da posição R em função de t. Então, é só botar xi mais yj. O x, a gente já sabe, que é 34,6 ti, mais, abre colchete, 20t, menos 5t ao quadrado, j. Isso aqui em metros. Então, isso aí dá a função horária, ou seja, a posição do corpo em qualquer instante. E depois ele quer o vetor posição do ponto B em função de D. Então, ele está querendo, ó, esse vetor R aqui, que é o R do ponto B,
em função da letra D, da distância D. Então, ó, é só projetar ela. Eu tenho uma projeção em X e uma projeção em Y. Então, essa aqui eu vou chamar de RX e aqui eu vou chamar de RY. Então, eu sei que D, observa bem aqui, ó, os catetos aqui do triângulo que me dá a inclinação são 5 na horizontal e 1 na vertical. 5 na horizontal e 1 na vertical. Eu quero colocar em função lá da distância D, que é proporcional à hipotenusa desse triângulo retângulo. Então vamos calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, que tem cateto 5 e 1. Então vou botar assim, hipotenusa eu vou chamar de y, y ao quadrado é igual a... Não gostei do y porque vai confundir com tudo. Então vamos chamar a hipotenusa de A mesmo. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, A ao quadrado é 25 mais 1 dá 26. Portanto, A é a raiz de 26. Então, esse A aqui, na realidade, ele é só a hipotenusa do triângulo retângulo, que eu vou destacar aqui de novo, ó. É o triângulo retângulo que tem cateto 5, cateto 1 e hipotenusa raiz de 26. Então, é o triângulo da inclinação do vetor D, do vetor R, ou melhor dizendo. Então, para poder calcular o vetor R, aí é só pegar lá, o vetor R, ele vai ser igual a RXI. Vamos dar uma olhada. O RX, ele é proporcional ao cateto de 5 metros. Então, nós vamos botar assim, ó, RX está para 5, assim como RY é proporcional a 1 metro. Vamos dar uma olhadinha lá, ó, RY é proporcional a 1 metro. E o D é proporcional à raiz de 26. D sobre a raiz de 26. Com isso, eu vou pegar lá, ó, que eu vou ter 5D sobre a raiz de 26i mais D sobre a raiz de 26 J. Isso aqui medido em metros. Pronto! Então esse é o vetor posição do ponto B em função de D. Tá? A distância D. Agora é só pegar aqui, ó, ele está querendo saber qual a distância D. Então, eu vou dar uma olhada direitinho lá, ó, a distância D. A distância D e a distância relativa a este ponto B. Então, para poder fazer isso, vamos analisar o seguinte. Olha lá. Eu posso pegar o vetor posição de D e igualar na equação do vetor posição genérica. Então vamos dar uma analisada e vamos ver o que vai dar. Eu sei que na primeira equaçãozinha eu tenho, ó, 5D sobre raiz de 26i mais D sobre raiz de 26J é igual ao vetor posição lá que a gente tinha determinado, que é 34,6 TI mais 20T menos 5T ao quadrado, 20T menos 5T ao quadrado, J. E eu vou montar daí um sistema de equações, aonde eu posso dizer que 34,6T é igual a 5D sobre a raiz de 26. E a outra equação é que 20T menos 5T ao quadrado é igual a D sobre a raiz de 26. Então é um sisteminha. Inclusive eu posso calcular primeiro é o tempo, né? Se eu observar bem, esta expressão aqui é 5 vezes maior do que essa.
Então, se eu calcular o tempo e depois substituir, eu vou ser feliz também. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, ó. 34,6t é igual a 5d sobre a raiz de 26, que é 20 menos 5t ao quadrado. Olha lá, ó. O d sobre a raiz de 26 é esse cara que eu estou substituindo aqui. Por isso que eu multipliquei por esse 5, ó. Então, para poder fazer isso aqui vai dar 25t ao quadrado, que eu passei para o primeiro membro, mais 34,6t menos 100 é igual a 0. Agora a Bhaskara para calcular o tempo. Vamos fazer isso. Então, para poder fazer isso aí, delta é igual a 34,6 menos 4ac, que é 4 vezes 25, vezes menos 100. Então, o delta vai dar um trabugão aí, hein? O delta vai dar, vamos lá, 34,6 menos... Não vai dar mais 100 vezes 100. Deu 10.034,6. Bom, 10.035. 10.035. Agora, para calcular, então, o tempo, eu vou pegar lá menos b. Quem é o menos b? O menos b vai ficar menos 34,6. Mais ou menos a raiz quadrada daquele número, que eu vou botar simplesmente o mais, porque é o único que vai dar positivo. Então, da raiz quadrada de 10.035 divididos por 2a. Divididos por 2a. E o a, nesse nosso caso, é 25, portanto, divididos por 50. Portanto, o t vai ficar... Vamos fazer primeiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 10.035. Fecha parênteses. Menos 34,6 divididos, aqui eu vou botar um parêntese para não me complicar, divididos por 50. Ficou 1,31. Então deu 1,31 segundos. Eu vou dar uma 31,1 segundos. Bom, então a gente quer calcular agora também a distância D. Para calcular a distância D, daí eu vou voltar para aquela equação mais simples aqui, ó, que é essa equação. Então eu vou ficar lá com... Deixa eu botar aqui, ver se dá espaço. 34,6t, que é 1,31, é igual a 5d, eu quero saber, sobre a raiz de 26. Então, o d eu vou calcular direto. Deixa eu botar aqui o valor. Então, vai ficar assim, 34,6 vezes 1,31, que é o tempo, vezes a raiz quadrada de 26. Tudo isso aqui tem que ser divididos por 5, que vai dar 46,2 metros.